Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, eu sou o engenheiro responsável pelo departamento técnico, suporte e manutenção da Indifox. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso software para programação da central GF Pro 250. Tá? Para nós falarmos um pouquinho de como ele funciona, nós precisamos entender como é essa interface de comunicação entre o computador e a central de alarme. A comunicação entre esses dois dispositivos é feita através de um conversor RS485. Tá? Tiago, que tipo de conversor é esse? Se a gente der uma busca aqui, conversor serial RS485, nós podemos ver aqui um adaptador USB para plataforma RS485, onde aqui nós temos a conexão USB, que a gente vai conectar no nosso computador, e aqui nós temos o board onde nós vamos conectar os cabos, né? O A e o B, que vão ser posteriormente conectados na central, e aí esse conversor ele faz toda a parte de conversação entre o computador e a central de alarme. Ah, Thiago, mas como eu vou saber qual que é o terminal A e terminal B? Se a gente for para a próxima foto aqui, nós podemos ver aqui que na placa embaixo dela tem a inscrição A, que é do FA, fio azul, e do B, que é do FB, que é fio branco, tá? Então, quando você fizer a aquisição aí, você vai ter um aparelho equiparado a esse aí, ok? E aí, após a aquisição do dispositivo, eu vou conectar aqui o meu no computador, né? E nós precisamos saber qual que é a porta de comunicação a qual ele se encontra instalado, né? Porque no nosso programa ele pede qual é a COM instalada. Então, se você conectar o seu conversor no seu computador, nas versões mais recentes, o computador ele já vai fazer o download automático desse driver e já vai dar como se o seu conversor serial já está operante, ok? Agora, se você conectou e ele não instalou, deu algum tipo de erro, recomendo que você vá no site ao qual você fez a aquisição e faça o download do driver desse conversor. E como que nós vamos saber se a conexão deu certo ou não? Nós vamos aqui em este computador, vamos clicar com o botão direito e em propriedades. Aí o computador ele vai abrir essa tela aqui com todas as informações e a gente vai vir aqui em gerenciador de dispositivos. Se ocorreu tudo certo com o seu conversor, você vai encontrar ele aqui em portas COM e LPT. Você dá um duplo clique aqui e olha aqui o meu USB Serial Port, que é o meu conversor serial RS485. E ele está condicionado na COM 5, tá? Na porta de comunicação 5. Se a sua conexão ela não deu certo, o seu dispositivo ele vai aparecer aqui, controladores USB. E aí ele vai aparecer aqui, USB, né? Universal, e vai aparecer junto com esse ícone um triângulo amarelo com um ponto de exclamação. Isso significa que o Windows reconheceu o seu dispositivo, porém não tem os drives necessários para executá-lo de maneira correta. Por isso, quando acontecer isso, recomendo que você vá no site que você fez a compra, solicite o driver, né? Se eles disponibilizarem, você faz o download e
a devida instalação. Quando você fizer a instalação, você vai ver que ele vai sumir daqui e aí ele vai aparecer aqui, tá? Então, feito isso, aí agora nós vamos para a parte de instalação do nosso software, tá? Lembrando que esse software ele serve apenas para a programação da central GF Pro 250, ok? Para a programação da nossa central GF 250, ou seja, a central não expansível, nós temos outro vídeo no nosso canal do YouTube explicando o passo a passo, ok? Após você receber o seu software, né, ele vai vir assim em uma pasta com a extensão de arquivo .rar. Se a gente vir aqui nas propriedades, ó, podemos ver aqui que a extensão do arquivo é .rar. Então, para descompactá-lo, precisaremos de um descompactador de arquivos. No meu caso aqui, eu tenho o WinRAR, então é só eu fazer o quê? Eu clico com o botão direito e aí eu clico aqui em extrair aqui. Pronto. Extrair. E agora, ó, eu tenho a minha pasta do meu programa descompactado aqui. Vamos dar um duplo clique em cima dela e aqui acharemos 3 itens. Application Files, que são os arquivos de instalação, o executável e o setup. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um duplo clique aqui no setup, ok? E aí o computador ele vai me gerar este aviso de segurança. Por quê? Porque o editor do programa da GF Pro 250, ele é um editor desconhecido pelo Windows, tá? Mas isso não significa que ele tenha algum malware, algum vírus, tá? É só um aviso de segurança, porque o editor não é reconhecido pela Microsoft nem pelo Windows. Mas o nosso software não carrega nenhum malware aí, nenhum vírus, ok? Então, pode clicar aqui sem medo em instalar e pronto. Aí, o nosso programa já foi instalado, tá? E após a instalação, ele já abre a interface aqui. E, neste caso, temos aqui o nosso link aqui na área de trabalho. Então, após a instalação, o meu programa já vai gerar um link aqui na área de trabalho para, caso eu precise de um acesso rápido, a gente já tem aqui, ok? Então, agora nós faremos o quê? Nós faremos a conexão do nosso conversor serial RS485 na nossa central de alarme. Aqui, para nós realizarmos a conexão do nosso conversor serial RS485 na nossa central de alarme, é muito simples. Nós temos aqui a placa de laço, tá? E aqui nós temos a régua lateral de Bornes, né? É diferente da régua lá embaixo, onde está colada a etiqueta saída de dispositivos. Para conectar o nosso conversor é sempre nessa régua perto da chave liga-desliga, tá? Então, podemos perceber que aqui temos o A e o B. E nós vamos conectar os nossos cabos, amarelo e branco, respeitando as respectivas cores. Colocando primeiro o A aqui e o B. Prontinho. O nosso conversor está conectado na nossa central de alarme e pronto para ser controlado pela interface do computador. Bom, agora que nós efetuamos as devidas conexões do nosso conversor RS485 na nossa central de alarme,
lembrando que ela estava no status desligada. Vamos conectar o nosso conversor na USB do computador. No meu caso, ele já está conectado aqui. E vamos ligar a central. A minha central ela já se encontra ligada, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o programador, tá? E aí a gente vem aqui ó, em configurar porta com 5, tá vendo? Aí ele já apareceu aqui, ó, conectado com 5, painel da central online. E aí a gente pega, vem aqui, ó. Porém, o nosso botão de configura ele não está habilitado. É esse botão que vai fazer a pausa do display para que a central de alarme seja comandada exclusivamente pelo computador. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente vem aqui em configuração, fecha a porta e depois vem aqui, abre novamente. Tá vendo? Ele já apareceu aqui a configuração. Então, nós vamos apertar o configura aqui e aqui ó, ele já apareceu o laço, tá? Para a programação, ele sempre vai ler o primeiro laço. E aí se a gente der um ler config aqui, ele vai habilitar o quê? O total de pontos habilitados, que no nosso caso aqui é 0,1, e mudar o endereço do laço. Eu consigo mudar a quantidade de pontos habilitados e mudar o endereço do laço também por aqui, tá? Mas o nosso intuito agora não é esse. O nosso intuito é realizar a programação, né? Então vamos lá, ó. Vamos vir aqui em cima, clicar no novo e ele vai aparecer aqui a minha tabela completa com os endereços, tá vendo? Temos os tipos, setor e os locais. Então, no meu endereço 1, eu vou colocar 03, que é um detector do primeiro andar. Aqui o endereço 2, 03 também, eu vou colocar um detector do segundo andar. Aqui o endereço 3, um acionador do primeiro andar. E no endereço 4, 02, acionador do segundo andar. Pronto, salvei. Terminei a minha programação. Programei todos os meus endereços. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na opção, no botão de salvar. E aí ele vai me perguntar qual é o laço que estamos programando. E vai abrir uma tela, na verdade, de salvar como. E aí, como nós estamos programando o laço 1, né? Eu vou colocar aqui, laço 1. Na verdade, eu já tenho uma programação salva aqui. Então, eu só vou sobrescrever ela. Aqui, ó. Laço 1 já existe. Deseja substituí-lo? Sim. Pronto. Aí, fiz o laço 1, correto? Vou clicar aqui no novo, novamente. E aí eu vou fazer a minha programação do laço 2. Tá? Onde aqui eu quero um detector que é do terceiro andar. No endereço 1. Endereço 2. Detector também do quarto andar. Endereço 3, um acionador do terceiro andar. E endereço 4, outro acionador do quarto andar. Pronto. Terminei a minha tabela. Vou fazer o quê? Vou clicar em salvar. Ele vai abrir a mesma tela de salvar como. E aí eu vou digitar laço 2. Como aqui eu já tenho o arquivo laço 2, é só eu selecionar ele ali e substituir. Tá vendo? Aqui no nosso caso, ó, números de laços da central. A minha central aqui, ela tem 3 laços. Então ela é uma GF Pro 375 pontos. Vou configurar o laço 3 também, ó. Cliquei aqui em novo e aí a minha interface ela gerou outra tabela de endereçamento. E aqui eu vou colocar, ó, tipo 03, vai ser quinto andar. E aqui no endereço 2, código 03, sexto andar. E aqui endereço 3, acionador do quinto andar. E aqui endereço 4, código 2, acionador do sexto andar. Pronto.
acabei a programação da minha central. Vou fazer o quê? Vou clicar aqui em salvar. E aqui, ó, onde está laço 2, eu vou deletar e vou colocar laço 3. Pronto. Aí, ó. Salvou a minha tabela, gerou o arquivo aqui e agora está tudo salvo, tá? Aí agora vamos lá. Cheguei na obra, né? Vou descarregar esse laço 1, o laço 2 e o laço 3. O que você vai fazer? Vai colocar o conversor lá na central, vai colocar ele no USB do computador, vai ligar a central e aí você vai vir aqui no programador, tá? Provavelmente o que vai dar certo é a nossa primeira configuração que a gente fez anteriormente. Como aqui eu apenas só fechei o programa, o meu display ele continua pausado, então eu vou ter que fazer o quê? Primeiro reativar o painel. Aqui, ó. Para a gente começar o procedimento, o painel ele precisa estar online. Por quê? Porque o nosso nosso primeiro comando é o quê? É justamente o configura, que é o que efetua a pausa de comunicação do display, tá? Então aqui, ó, configurar a porta com 5, tá conectado, tudo certinho, tá? A gente vai fechar a porta e abrir novamente. Ela já habilitou o configura aqui, tá vendo? E agora nós vamos fazer o quê? Aperta o configura, tá vendo, ó? Ela abriu aqui, ó, programar laço do endereço, programar endereço do laço qual? No nosso caso aqui, 01. A gente lê a configuração, pronto. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a minha tabela. Estamos no laço 1 aqui. Então nós vamos abrir essa tabela aqui no programa. É só vir aqui em abrir, laço 1, pronto. Olha aqui a minha tabela, tá vendo? Essa aqui está a minha tabela. E agora é só eu fazer o quê? Um upload. A minha tabela do laço 1 foi selecionada. Aqui o endereço do laço está selecionado também, laço 1, tabela laço 1. Conferir a programação. É a programação do laço 1 mesmo. Vamos dar um upload. Pronto. E aí, ó, a central ela está gravando a configuração. Ó, endereço por endereço. Tá vendo? Ó, ela está realizando a configuração de todos os 125 pontos. Se você tiver configurado aqui na tabela 125 pontos, todos os 125 pontos, tá vendo? Que aqui a gente, com a barra de rolagem, a gente veio até os 125 aqui, entendeu? Então, a central, ela vai fazer o upload de todos os 125 pontos, tá? Vamos só esperar um pouquinho, porque ela demora um pouco mesmo para poder realizar o upload das informações, tá? Mas aqui nós podemos ver que ela está realizando, ó, a configuração de todos, mesmo que a partir do endereço 5 eu não tenha nada, mas ela faz a gravação, tá? E aqui nós temos a indicação de que a gravação ela de fato está sendo feita, porque, ó, o status tanto do RX quanto do TX eles ficam piscando alternadamente, entendeu? Então aqui, ó, pronto, fim do processo. Tá vendo? Aí agora, ó, vamos ler a configuração. Não quero mais o laço 1, quero o laço 2. Tá? Então eu digito 02 aqui, lê config. Pronto. Aí, ó, tá vendo, ó? Mudar o endereço do laço. Não quero mudar o endereço do laço. Eu quero fazer o quê? Eu quero habilitar a planilha aqui do laço 2. Então eu venho aqui em abrir, vou lá no local onde eu salvei a minha planilha, venho com o laço 2, pronto, aqui, ó, detector terceiro e quarto, acionador terceiro e quarto. Fizemos a abertura da tabela aqui, agora é só dar um upload. No laço 2, como podemos ver, né, carregamos a planilha do laço 2 e ela carregou aqui, agora nós apertamos o upload. E, ó, podemos ver que ela já foi gravando os endereços, né? Ela vai gravando um por um, mesmo que
No nosso caso aqui, do endereço 5 em diante, nas nossas 3 planilhas, não tenha nada configurado. Ela vai carregar do mesmo jeito. E aqui a nossa central de monitoramento aqui da nossa ferramenta, ela vai apresentar o status de TX e RX piscando intermitente. Significa o quê? Que a central ela está recebendo a informação e está gerando o status de OK para cada dispositivo, para cada endereço gravado, ela gera um status aqui, tá bom? Então aqui, ó, ela faz a varredura em todos os endereços e vai gravando todas as informações pertinentes, ok? Podemos ver aqui, ó, sempre quando terminar, aqui vai aparecer a mensagem fim do processo de gravação, tá? E agora nós vamos carregar a configuração do laço 3. Vamos aqui em Ler Config, só que agora eu não quero o laço 2, eu quero o laço 3. Pronto. Digito o laço 3, dou um Ler Config novamente. Aí aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ele mudou para o laço 3, ok? Agora eu vou abrir a minha tabela do laço 3. Como vocês podem ver aqui, ela carregou. Conferindo o laço 3, tabela do laço 3 está carregada. Vamos dar um upload. Pronto. E agora é só esperar os dispositivos serem configurados. A interface está enviando as informações do computador para a central de alarme. E aí depois nós vamos fazer o procedimento inverso. Nós vamos fazer a leitura. Vamos ver como que eu faço o download da programação de uma central, né? Justamente para o pessoal aí da área de manutenção preventiva, quando se deparar com uma central GF Pro 250 ou 375 ou 500 endereços, uma GF Pro no geral, para poder realizar o download da programação, porque às vezes acontece o acaso da central perder programação, precisar substituir memória, ou ela aparece alguns caracteres inválidos. Então a gente sempre recomenda fazer o salvamento dessa programação para que ela não seja perdida e você tenha que reendereçar tudo novamente, ok? Então aqui, ó, fim do processo de gravação, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, reativar o painel, pronto. E agora a minha central, ela já está gerando falha de comunicação. Por quê? Porque nos endereços 1, 2, 3 e 4, eu não tenho detector e nem acionador instalado, tá? No nosso caso aqui. Então, eu vou silenciar a minha central. Pronto. Silenciei a minha central. E agora, nós vamos fazer o caminho inverso, tá? Digamos que eu acabei de chegar na obra lá e a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É conectar o meu computador na central e fazer o download da programação. Vou fazer o quê? Abrir o meu programador, fazer todas as etapas iniciais, venho aqui configurar a porta com o 5, tá vendo que ele já deu status de conectado aqui e o painel online. Porém, não habilitou o botão de configura. A gente vem aqui, fecha a porta e abre novamente. Aí sim ele já habilitou configura, ok? E aí, só para a gente poder separar, eu vou criar aqui uma pasta chamada download de programação. Download programação. Pronto. Essa pasta vai ser onde eu vou guardar as minhas programações que eu vou baixar agora da minha central, né? No seu caso aí você pode digitar o nome do condomínio e etc, tá? Então a gente faz o mesmo esquema. Vem aqui em configura, tá vendo? Ele mudou o painel da central aqui para offline, ou seja, o display já não está mais comunicando com as placas. Quem está comunicando com as placas é a nossa interface do computador. E aí, ó, nós programamos aqui, ó,
programamos o laço de endereço, né? Laço 1, queremos começar a ler pelo laço 1. Lê a config, entendeu? E aí, ó, a gente vai fazer o quê? Pega, vem aqui, arquivo novo e, ó, dá um download da programação. Olha o que está acontecendo, ó. Tá vendo? Laço 1, pegou, baixou, ó, a programação do laço 1. Tipo 3 do primeiro andar, tipo 3 do segundo andar, endereço 3, tipo 2 do primeiro andar e endereço 4, tipo 2 do segundo andar. E aí a central ela vai lendo a configuração, endereço por endereço, do mesmo jeito que ela fez a programação, que ela leu todos os endereços para poder fazer o upload dos textos dos seus respectivos endereços, ela vai fazer também a leitura de todos os endereços para poder gravar os endereços que estão salvos na central. Tá? Então aqui, ó, a gente está lendo a configuração e aqui, como dito anteriormente, os indicadores de que a central ela está comunicando com o nosso computador. Pronto, fim do processo de leitura. Fiz toda a baixei toda a programação. O que eu vou fazer com isso agora? Vem aqui em salvar, ó. Pronto. Vai lá em salvar, só que eu quero fazer o quê? Vou salvar nessa pasta download programação. E qual que é o laço de programação? Laço 1. Então a gente escreve aqui, laço 1 e salvou. Pronto. Se a gente for lá na pasta, ó, olha aqui o nosso laço 1 aqui. Ok? Aí agora nós vamos mudar a configuração. Não quero mais o laço 1, quero o laço 2. Então a gente vai no ler config aqui, digita 02, lê config novamente. Pronto, ela já mudou. E agora, ó, dou um novo e faço o download. Olha a minha programação aqui, ó. Endereço 1, código 3, terceiro andar. Endereço 2, código 3, quarto andar. Endereço 3, código 2, terceiro andar. E endereço 4, código 2, quarto andar. Então, a minha central, ela pegou e baixou todos os endereços, zonas, tipos e as nomenclaturas, que no caso é as localizações desses respectivos endereços, correto? E aí, ó, ela vai fazendo a leitura, endereço por endereço. E aí é só aguardar até aparecer a mensagem aqui de fim do processo de configuração, né? Fim do processo de leitura, no caso. Então, é só a gente esperar um pouquinho, que a central ela já termina. Ok? E aí, ó, 121, 2, 3, 4, 5. Pronto. Fim do processo de leitura. Minha central gravou todos os endereços aqui, ó. Ela fez a leitura de todos os endereços e planilhou tudo isso para mim. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em salvar. E aqui, ó, ele vai abrir a última pasta que eu realizei o salvamento da minha configuração. Quero salvar essa programação com o nome de laço 2, que é o laço que a gente está programando aqui, ó. Olha aqui, ó, laço 2. Então, ó, digitei laço 2 aqui, salvar. Pronto. Se a gente conferir lá, ó, salvou aqui, ó, laço 2. E vamos fazer a mesma coisa com o laço 3, tá? Dá um lconfig aqui, digita 03, lconfig novamente. E aí, ó, ela já carregou. Aí agora, ó, vem aqui novo e download. E aí a minha central, ela já fez a leitura aqui e encontrou, ó, tá vendo? Ó, endereço 1, código 3, quinto andar. No caso seria um detector de fumaça. Endereço 2, código 3, sexto andar. Endereço 3, código 2, que é acionador manual, quinto andar. Endereço 4, código 2, sexto andar. Se tivesse mais endereço aqui, com certeza a central ela ia fazer esse backup aí, até o 125. Como nós podemos ver aqui, ó, tudo a nossa interface ela mostra, tá? Então, para realizar
O registro das tabelas não precisa necessariamente estar conectado na central. Precisa somente fazer as tabelas, salvou onde você precisa, e aí após salvar, é só você abrir a tela da interface, e aí abriu, carregou, a central comunicou tudo certinho, é só você fazer a parte de upload da programação para a central de alarme, ok? Aqui tivemos o fim do processo de leitura, é só clicarmos aqui no botão salvar, e aqui já temos aqui na nossa pasta download programação o laço 1 e o laço 2 salvo. Vamos salvar o laço 3, pronto. Laço 3 aqui, clique em salvar, pronto. A nossa central ela já foi feito o backup dela. E aqui, só vimos aqui na configuração e reativar o painel. Pronto, o painel da central se encontra online, ok? E esse é o fim da configuração da central GF Pro 250 através da ferramenta de programação, do nosso software de programação. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like para nos ajudar na divulgação e clique em inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações e novidades do canal. A Engefox agradece a sua atenção e até a próxima!